É o seguinte, a gente fala sobre questão de segurança pública, isso porque o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, defendeu a integração da segurança entre os municípios que compõem a região metropolitana de Curitiba. E é um tema, daqui a pouco a gente vai desdobrar, que vem se estendendo também aí aos olhos do governador Ratinho Júnior, aliás, aos olhos de toda a população. Não é à toa que tem aparecido aí, liderando pesquisas sobre a percepção dos brasileiros como um dos principais, se não o principal problema que o Brasil enfrenta. Pois bem, questão aqui de Curitiba foi exatamente essa defesa da integração de segurança pública entre as cidades que compõem a região metropolitana, e a fala sobre o tema foi feita inclusive durante uma reunião com a Associação Ouvinte dos Municípios da região metropolitana, a SOMEC, em Colombo. Esse encontro tinha lá prefeitos, vice-prefeitos, várias lideranças que se desdobraram a falar sobre segurança pública. E para o prefeito de Curitiba, esse combate ao crime, ele precisa da cooperação entre as cidades. A gente vai ouvir agora o que disse a professora do curso de Direito da PUC, Patrícia Piasek, sobre essa questão. Em resposta ao questionamento da atuação integrada da segurança pública com os municípios da região metropolitana de Curitiba, ou seja, uma atuação integrada da região metropolitana com a cidade de Curitiba, sob o aspecto de segurança pública, sob o aspecto da melhora, de maior eficácia, no combate à criminalidade sob a perspectiva de segurança pública, ela é extremamente válida, extremamente positiva, até porque a criminalidade da região metropolitana é intimamente integrada com a criminalidade da capital. É bastante comum grupos criminosos que atuam na região metropolitana atuarem na capital ou até vinculados a grupos atuantes na capital. Então, por essa razão, principalmente em determinadas situações criminosas e que são, infelizmente, muito corriqueiras aqui na nossa região, de Curitiba e região metropolitana, essa integração dos municípios com Curitiba vai tornar a atuação da polícia, das polícias civil e militar, em conjunto com as guardas municipais, de cada uma das localidades, muito mais efetiva, muito mais competente. Em Curitiba, uma ação conjunta entre a Prefeitura de Curitiba e o Governo do Paraná já atua no centro da capital para fortalecer a segurança. Ao todo, cerca de 390 agentes de segurança e 120 viaturas reforçam o policiamento e o acolhimento social de pessoas que estão em situação de rua na região central. A Operação Centro Seguro envolve a Guarda Municipal e as polícias militar, civil e penal. A iniciativa faz parte do plano de redesenvolvimento da região central, liderado pela Prefeitura em parceria com o governo do estado. É uma medida eficaz, sem sombra de dúvidas, quando você junta esforços. Até porque o crime ele não tem divisas, O crime não tem barreiras. A pessoa mora em Curitiba, comete um crime em Colombo. Mora na região metropolitana, vem à capital, depois retorna, está em casa. Não existe essa questão. Então, seria importante, de fato, que existisse ali um elo para essa conversa, para que as medidas viessem de maneira efetiva. Até porque é isso que é preciso, uma união e um esforço hercúleo, inclusive, em torno do tema da segurança pública. Então, imagina, você tem sistemas integrados de câmera, por exemplo. Você consegue compartilhar protocolos de operação. Você consegue realizar, é quase que um trabalho que fica na competência da Polícia Militar, não querendo dizer que você vai interferir ali no que é da conta da Polícia Militar, mas no sentido de que você não tem ali, aspas, entraves para poder agir em algumas situações. Eu tenho parceria, que é muito importante, para trocar informações. Então, que venha assim, essa situação, no sentido de que essas reuniões, conversas que a gente vê entre autoridades, em Curitiba, enfim, venham com resultados de verdade. As pessoas estão clamando por segurança pública. Não dá para ter medo de sair com o telefone celular. Eu sei que tem lugares e situações do país que parece que já não tem nem o poder público mais agindo, O estado do Paraná e Curitiba vão bem, se você fizer o recorte, com estados que eu nem preciso dizer. Pense aí, ouvinte, a gente tem medo de ir. Tem fama de ser lugar inseguro. E é verdade, existe. Estou falando nada aqui, Não quero desmerecer
a polícia, a atuação, mas vamos puxar e trabalhar um pouco a realidade brasileira. Pensa aí um destino que você teria medo de andar sozinho à noite. Dá medo de colocar no GPS, virar na rua errada, como já aconteceu com muita gente. Então você vai saber aonde é. Agora, isso não quer dizer que os problemas locais não precisem de atenção, né? A questão de Curitiba merece, assim como a região metropolitana, um esforço para que sigam melhorando e combatendo a questão do crime. É extremamente válido e necessário que isso seja feito. E mais do que tudo, né? As respostas que a gente tanto anseia para que esses problemas de verdade reduzam. Já pensou como deve ser muito doido andar num lugar sem ter medo? Independente da região, do horário, né? Como deve ser surreal você caminhar pelas ruas de madrugada sozinho, com tranquilidade, pensando na vida, né? Ou, sei lá, usar um relógio no seu carro que você comprou com o seu trabalho, né? Uma correntinha, até aliança estavam roubando. Esses dias eu vi na Record, ali estava na redação, as gangues assaltando e um bandido mordendo a mão para levar uma aliança. Então, assim, tem um momento que você se pergunta de fato, né? O que aconteceu? Levou o telefone, levou grandes bens, carros, quebra vidro, leva o que está no banco. Deve ser surreal, de fato, essa sensação, né? De ter ali a segurança sendo eficaz, se não para conseguir evitar, mas para responsabilizar. E é isso que tem que ser feito. Buscar novos caminhos e estratégias, então, que tragam resultados. Sem dúvida, a segurança pública é sempre uma das maiores preocupações de qualquer cidadão. E, de fato, Curitiba, o Paraná, se destaca positivamente se a gente for comparar com outras grandes cidades, com outros estados brasileiros. Recebi esse final de semana a visita de amigas, uma de Brasília, outra de Belo Horizonte, em Minas Gerais. E elas observaram justamente isso. Como a sensação de andar à noite na rua aqui na nossa capital era maior, no caso, do que na comparação com as cidades em que elas vivem. E olha que Brasília também é considerado um exemplo, né? Mas quando a gente olha ali para o plano piloto e ainda para alguns locais muito específicos em que há um policiamento de fato maior e mais constante. Ainda assim, temos desafios. Tanto que essa operação, essa força-tarefa que foi montada no centro de Curitiba, ela vem justamente para evidenciar quais são eles, né? A população que vive naquela região, quem trabalha naquela região, sabe que ainda há muita insegurança. Há tráfico de drogas, há muitas pessoas em situação de rua e muitas delas, infelizmente, já atreladas a um vício e, por consequência, também a criminalidade para conseguir sustentar esse vício. E fazer o enfrentamento desses problemas não é simples, não existe uma solução simples para um problema tão complexo quanto esse. A gente está falando de falta de moradia, a gente está falando sobre um problema de saúde pública, a gente está falando sobre uma série de questões que precisam ser enfrentadas a fundo com política pública e muitas vezes transversal, ou seja, que não começa de baixo para cima, do município, para o estado, para a federação. É o inverso, deveria ser. E também é muito difícil pensar nessa lógica que seria natural num país que é continental, que tem as suas peculiaridades a cada região. Tanto que é isso que evidencia a fala, por exemplo, recente do governador sobre segurança pública. A gente tem sim um problema até maior do que outros estados quando a gente pensa em segurança pública, olhando para as fronteiras. O Paraná faz fronteira com 2 países. Ainda assim, quando a gente olha para as cidades, é aquele problema corriqueiro mesmo, de você não poder pegar o celular à noite, dependendo do ponto em que você está. É você ter medo da pessoa que está cruzando com você na rua. Então, fazer essa força-tarefa, entender quais são de fato os desafios e como construir uma política pública que seja eficaz é fundamental. Tem que ter ação e tem que ter participação popular para que ela possa ser de fato efetiva.